Boa tarde para quem chegou depois da abertura. E hoje nós, como vocês estão vendo, a gente vai falar sobre o aborto na visão espírita. E o tema dessa palestra se deve ao momento que estamos vivendo no nosso país. Não sei se todos aqui estão a par, acompanham os noticiários, mas deu início na semana passada, na última sexta-feira, um julgamento no STF, o Supremo Tribunal Federal, de uma ação proposta para tentar legalizar o aborto no nosso país até a 12ª semana de gestação. Essa ação, eu vou colocar aqui só para os senhores se familiarizarem quando virem. Ela se chama ADPF 442 de 2017. ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Não se preocupem com esse termo, é um termo técnico, é o nome dessa ação que está lá no STF, e é só para os senhores se familiarizarem com o termo e saberem o que ele significa. Nós não vamos entrar aqui em questões técnicas jurídicas, porém é importante que nós estejamos acompanhando e a par do que acontece no nosso país. Então, deu início na última sexta-feira. Essa ação é de 2017, não é uma ação recente, mas que estava parada lá no nosso Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal. E, tendo em vista que a relatora, a ministra responsável por relatar esse processo, ser a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar agora em outubro, ela deu andamento justamente para ela declarar o voto dela e ele ser computado e validado nesse julgamento. Então, ela deu um voto, infelizmente, favorável a essa descriminalização do aborto. Então, tendo em vista isso, nós, como espíritas, não poderíamos nos calar e ficar impassíveis face a esse fato que está acontecendo e resolvemos trazer esse tema aqui para nós trabalharmos através da visão espírita do assunto, porque nós, como espírita, sempre temos que estar coerentes e alinhados com a doutrina dos espíritos, que sempre vai ser a favor da vida, em defesa da vida, do que for a promoção da vida. E o que está sendo discutido, então, nessa ação, é a vida do nascituro, aquele ser que está sendo gerado no ventre da mãe, e as pessoas, essas entidades que entraram com essa ação, falam que você criminalizar a mulher, isso daí estaria ferindo o direito da mulher a decidir sobre o próprio corpo. Eu vou colocar a mulher. Coloquei aqui no cantinho para deixar para nós hoje, mas acho que vou colocar mais no meio para não ficar ruim. Não, acho que não. Tá bem, né? Da mulher decidir. Então, o direito da mulher decidir sobre o próprio corpo, a liberdade sexual da mulher. Também a igualdade entre mulheres e homens, enfim, etc. São vários argumentos que falam, essas entidades entendem que estariam sendo violadas com essa criminalização do aborto. Porém, qualquer argumento que se utilize, aqui nós estaremos sempre dentro desse panorama aqui. Sempre um valor da vida contra, ou em face desses outros valores. Qualquer discussão que se verifique, nós vamos ver que no pano de fundo dessas discussões vai chegar no fim a essa discussão. Porém, se uma mulher não tiver vida, ela não vai ter qualquer outro desses direitos. Não tem como você falar em qualquer outro se a pessoa não tiver vida. Então, não há como você sobrepor qualquer outro direito a um direito da vida. E no nosso entendimento, a vida sempre vai prevalecer, deve prevalecer sobre qualquer outro valor que se queira colocar em face dele. E por isso que a gente está trazendo aqui hoje para explicar. É lógico, nós como espíritas também vemos, a gente sabe que vida, ela é uma vida. Nós temos várias encarnações, mas a vida não acaba, né? A vida já existe antes do nascimento e continua depois
do desencarne. Então a vida é única. O que a gente está utilizando o termo vida aqui é como um projeto reencarnatório já em andamento. Nós sabemos que um espírito ele não reencarna no momento do nascimento, e até ele já antes da própria concepção já está fazendo o seu projeto reencarnatório, escolhendo aquela família. Então no momento da concepção nós entendemos ali já há um projeto reencarnatório em andamento, uma vida toda, né, nesse sentido que se utiliza, já em andamento, e então portanto já há uma vida ali. Então é isso que a gente vai falar hoje um pouco, né? Agora eu vou passar para a Nájila, falar mais dessa questão da visão espírita. Eu queria só fazer essas colocações para situá-los sobre o que está acontecendo e por que nós, o que nos motivou a fazer essa palestra sobre esse tema hoje. Tá bom? Agora eu passo para... Posso deixar ali, Nájila? Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós preferimos basear no Livro dos Espíritos, que é uma das obras da codificação do Espiritismo, e que traz capítulos tratando especificamente desse tema. O que nós fizemos foi recolher as perguntas pertinentes ao tema, preferi transcrevê-las e irmos trabalhando juntos aqui. Como é um tema amplo, vamos fazer da forma mais sucinta possível, mas aqueles que quiserem interagir, que fiquem bem à vontade, porque o tema merece que nós estejamos nos esclarecendo acerca dele, até mesmo para entender que isso não é ferir livre-arbítrio. Porque se a doutrina dos espíritos, um dos princípios dela é o livre-arbítrio, trazermos um tema acerca do aborto e dizer que o espiritismo não é a favor do aborto, pode deixar dúvida em alguém, tipo, mas eles não falam em respeito ao livre-arbítrio? Como que uma coisa tão íntima quanto é optar por deixar seguir uma gravidez ou não deixar? E cadê o livre-arbítrio de não deixar? Então é um tema realmente para pensarmos muito e pensarmos com a alma, com o cognoscional e muito especialmente valorizando a ciência. E também a questão de organização social. Porque até bem pouco tempo, alguns elementos ligados à nossa aceitação com relação ao aborto era ligado à defesa da vida da mãe. Hoje a gente já vê e vai estar aqui ao longo do texto o quanto a caminhada da ciência nos ajudou a criar estruturas que possam favorecer muito nesse sentido. Então vamos lá, o aborto na visão espírita. A doutrina espírita trata de forma clara e objetiva a respeito do tema abortamento na questão 358 de sua obra básica, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Pergunta 358. O aborto provocado é crime em qualquer período da gestação? Resposta: há sempre crime quando transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento. Pois isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo seria o seu instrumento nesse projeto encarnatório. Ficou clara essa resposta do Livro dos Espíritos para todos? Daí, antes de ir para a próxima questão, com relação aos direitos do ser humano, fica categórica a resposta dos espíritos orientadores a Allan Kardec na questão 880, também do Livro dos Espíritos. Pergunta 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem?
hoje a gente não trataria com a palavra homem, né? A gente diria o ser humano, ou do indivíduo humano. Resposta à questão 880. É o direito de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Eu até gostaria de fazer uma ressalva nessas questões aqui, nessas duas. Até bem pouco tempo antes do Livro dos Espíritos, ou para ser bem clara, até quando surge todo esse processo de codificação da doutrina, em geral, as doutrinas, mesmo reencarnacionistas, consideravam que a reencarnação começava com o parto. Imagina que eu entrei no Espiritismo muito tempo depois da obra da codificação, mas como a gente tem uma dificuldade de atualizar cultura à luz do que os pensadores, cientistas sociais escrevem, quando eu entrei no Espiritismo, 1970, eu passei por alguns centros que os médiuns consideravam que a reencarnação começava após o parto. Aconteceu o parto, a reencarnação começava ali. Então, vê como é recente a caminhada em torno de fazer valer a obra da codificação, fazer valer o trabalho do Kardec e a orientação dos espíritos. Ainda nós espíritas, que somos da família espírita, nós espíritas, naquele momento, ainda copiávamos a informação vinda de outras culturas reencarnacionistas. Mas isso não é o que o Livro dos Espíritos, nem nenhuma obra da codificação, e mesmo os espíritos orientadores, eles afirmam que um espírito, quando vai se conscientizando da sua necessidade de fazer uma reencarnação, quando vai se qualificando junto aos seus instrutores, orientadores espirituais, e ele vai preparando o seu projeto encarnatório e vai se vinculando a uma língua, a um país, a uma comunidade, e nesse processo de peneirar onde ele vai chegar, ele começa a fazer de forma mais íntima, ou seja, numa intimidade maior, sua sintonia na comunidade local. E vai se vincular ao novo recém-fecundado, já se vincula no momento da fecundação, por frequência. Até a gente aproveita esse momento para quebrar uma das... A palavra quebrar é muito feia, né? Mas meio que melhorar uma das informações que não procedem no século XXI, de que nós reencarnamos por dívidas passadas. Nós reencarnamos para aprender, para superar, para transcender, para evoluir. E frequência é produzida na atualidade e sintonia é atual. Nós não fazemos sintonia com o que foi. Nós sintonizamos com o que é agora. Cada casal, ao fazer a sua cópula, ali estabelece uma frequência que é uma frequência média, que é formada por seus milhares de padrões de frequência, que já é súmula de sínteses de aprendizados, vivências, experiências, necessidade de aprender, superar e tal. E é nesse contexto que nós nos vinculamos ao novo recém-fecundado. E começamos a gerenciar a reprodução celular para que aquele corpo nos atenda em nossas missões.
Nós não recebemos um corpo, um bebê pronto. Isso é essa coisa de que, essa cultura de que um espírito chegava e ocupava um bebê que acabou de nascer, no parto ali, permitiu uma base que ainda acompanha a nossa cultura, quase de que um feto e depois um embrião, desculpe, que um embrião e um feto, que primeiro, inicialmente, após a fecundação, é um feto. Desculpa, é um embrião. É um embrião. E daí ele vai se transformando no que nós, cientificamente, nós todos aí, denominamos de feto. Essa cultura de que o espírito chegava e meio que acoplava num bebezinho que acabou de nascer, permitiu que nós todos ainda trouxéssemos um residual de conceitual de que um embrião, um feto, na minha barriga é apenas um amontoado de células. Não sei se vocês estão percebendo isso. Uma vez que o espírito só chega na hora que está nascendo, então o que está dentro da barriga é só um pacote de células. Sendo um pacote de células, a Nádia mantém aqui ou joga fora. Ela não joga a célula da cutícula das unhas? Não joga a célula morta quando ela rala o pé lá na manicure para tirar as cracas dos calcanhares? É tudo célula, né? Não joga a célula quando vai tirar na mama? Ah, minha mama é grande, doutor, não quero ela deste tamanho. Joga a célula fora quando tira nas nádegas? Quando tira nas coxas? Ficou facílimo, já que o embrião, o feto, ainda não é espírito, mas nós já estamos imagina, o livro dos espíritos é de 1858. Vamos fazer as contas, porque matemática é uma beleza para nos centrar. 2023 menos 1858, certo? Que é quando foi lançado. 13 menos 8, 5. 11 menos 5, 6. 9 menos 8, 1. Nós estamos há 165 anos do Livro dos Espíritos, nos afirmando que a partir da concepção nós trazemos um espírito conosco, além do meu. Nós estamos vivendo uma comunhão espiritual, mãe e bebê. Vou pôr a palavra bebê, porque aí eu acho que a gente alcança melhor. Início da vida humana. Para a doutrina espírita está claramente definida a ocasião em que o ser espiritual, o espírito, se insere na estrutura celular, iniciando a ligação espírito, perispírito, sistema bioquímico, com todos os seus desdobramentos, todas as suas consequências. Na questão 344 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos orientadores: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta da pergunta 344. A união começa na concepção, se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito que se designou para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que até então não tinha nome de perispírito. Allan Kardec que cria o nome perispírito, vocês sabem disso. Então, este se liga por um laço fluídico, o perispírito, ligação esta que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou
para o número dos espíritos encarnados. Até aqui está bem clara a linguagem para todos? Tudo bem? As ciências contemporâneas, por meio de diversas contribuições, vêm confirmando a visão espírita acerca do momento em que a vida humana se inicia. No caso, vida humana, né? Que a vida em si, desse espírito, vem há bilhões de anos. A vida do espírito. Aí nós estamos aqui tratando desse conjunto aqui. Espírito, perispírito e esse corpo físico aqui. A doutrina espírita, através dos orientadores espirituais, faz esta afirmação, estabelecendo uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual, quando oferece registros de que o ser espiritual no embrião é pré-existente à sua morte biológica. No caso de aborto, seja ele provocado intencionalmente ou sob outras condições. Porque todos nós, ao engravidarmos, estamos susceptíveis de um percalço na caminhada e aquela gravidez não conseguir ir adiante. Então, quando nós falamos sobre outras condições, é isso aí. São imprevisíveis. E não está nas nossas mãos ali o controle. Está nas nossas mãos é o cuidado ao longo de um processo de engravidamento para que aquela gravidez possa seguir bem e essa criança realmente vir ao mundo e a gente ali cuidando para crescer e etc. A tese da reencarnação, que o Espiritismo apresenta como eixo fundamental para se compreender a vida, sua evolução e o homem em toda a sua amplitude, hoje é objeto de estudo de outras disciplinas do conhecimento humano, que através de evidências científicas confirmam a síntese filosófica do Espiritismo. Por exemplo, a síntese nascer, morrer, renascer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É uma das sínteses da doutrina dos Espíritos. Vou repetir. Nascer, que é reencarnar, né? Morrer, renascer ainda e progredir sempre. É a lei da evolução. E o Espiritismo é evolucionista. Nós partimos do princípio que somos partículas em evolução, fazendo parte de um processo cósmico inteiro em evolução e em expansão. Para nós espíritas, nada está parado, está evoluindo sempre. Assim, não se pode conceber o estudo do abortamento sem considerar o princípio da reencarnação, que a parapsicologia também aborda ao analisar a memória extracerebral, que é a memória consciencial, ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de lembrar espontaneamente de fatos ocorridos com elas antes do seu nascimento. Dentro da lei dos renascimentos se estrutura ainda as terapias regressivas a vivências passadas, que a psicologia e a psiquiatria utilizam no tratamento de traumas psicológicos originários de outras encarnações, inclusive em pacientes que estiveram envolvidos na prática do aborto e que ainda não fizeram suas devidas superações, ainda não conseguiram fazer as devidas transcendências. E olha, essa questão da influência da fase gestacional nessa caminhada encarnatória de uma pessoa, ela é praticamente todas as semanas comprovadas por nós trabalhadores de casa espírita na prática. E é alguém chegar nos trazendo uma questão que aquilo acomete desde a infância. Não estamos falando de doenças
apenas no campo da bioquímica, que é doença celular. Nós estamos falando também das dificuldades de adaptação, das dificuldades de construir alegria, dificuldades na construção da arte de viver, querer estar aqui, querer permanecer no planeta conosco. Normalmente, não passa de 2 perguntas que a gente fizer à pessoa para ela não começar a descrever experiências vividas pela sua mãe ou pelo seu pai, por alguém da família, na fase de gestação em que ela era o embrião ou o feto, e que aquilo trouxe-lhe registros, fez com que ela produzisse registros dos quais ela não tem conseguido fazer uma boa administração para viver uma plenitude maior. Entende isso? Pessoas que sofreram por fetos, pessoas que são a caminhada de embriões ou de fetos que sofreram, por exemplo, a tentativa por parte de alguém da família de ele ser eliminado antes de nascer. Elas trazem os registros. O embrião ou o feto, ele não é alguém apenas pacote de célula. Ele é um ser inteligente, que interage, que participa, que sente, que vê, e alguns trazem percepções tão claras que é como se eles enxergassem com os olhos lá dentro do ventre, mas a gente sabe que eles enxergaram com a consciência. Mas conseguem descrever para si mesmo e então para nós com uma clareza tão grande que você tem a impressão que ele estava mesmo com os olhos abertos aqui fora, enxergando o acontecendo. Para a gente ir se conscientizando cada vez mais do quanto essa experiência espiritual no ventre é forte. Assim, não podemos conceber o estudo do abortamento sem considerar o princípio da reencarnação. Sobretudo, eu queria afirmar de novo, já li essa parte, mas só para os senhores saberem. Agora vamos para um tema que já foi bastante em voga e que hoje, graças a Deus, a gente já pode se munir de recursos ligados à medicina que já nos coloca numa condição melhorada. O procedimento abortivo é moral. Isso na época que lançou o livro, 1858. O procedimento abortivo é moral somente numa circunstância, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 359, respondida pelos Espíritos Orientadores. Pergunta 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Com o avanço da medicina, felizmente, a resposta à pergunta é 359. É preferível sacrificar o ser que ainda não reencarnou a sacrificar o que está encarnado. Os espíritos referem-se aqui como ser encarnado aquele que já passou pelo nascimento, no caso, a mãe. Porém, agora é a nossa colocação, com o avanço da medicina, felizmente torna-se cada vez mais escassa a indicação desse tipo de abortamento. Todavia, essa indicação de aborto, com as angústias que provoca, mostra-se como uma situação de prova e de aprendizado para pais e filhos, que experimentam a dor educativa em situação limite, propiciando desse modo reparações e transcendências necessárias. Aborto eugênico ou aborto piedoso. A questão 372 do Livro dos Espíritos é elucidativa.
Pergunta: qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Não gosto dessa frase, desse termo, desgraçado, mas copiei como está no livro. Agora vamos lá. O livro ainda é de uma época que se pensava que Deus cria o desgraçado, que Deus cria o sacrificado. Não, nós engravidamos, oferecemos os genomas possíveis ao casal e oferecemos as condições também possíveis ao casal. Isso permite que haja os percalços e que nem todos nós, espíritos que ali tínhamos feito por sintonia a conexão e escolhemos ocupar aquele embrião, que nem todos recebam um embrião perfeito. Mas não quer dizer que é Deus quem criou aquela situação anômala. Deus cria tudo perfeito. E nós, na caminhada, alguns percalços podem acontecer. Por exemplo, os espíritos orientadores, numa das orientações, o irmão Leocádio, o irmão Antônio Brimo, num outro momento de orientação, nos colocando dos cuidados que a gente precisa ter, mesmo com situações que não são recorrentes na nossa vida. Aí ele dá um exemplo de meninas casadas ou que têm lá seus parceiros sexuais, que estão em dia fértil, o parceiro é fértil, a menina não tem o hábito de alcoolizar no seu dia a dia. Ela vai lá numa festa, se alcooliza e volta, e os dois fazem uma relação sexual. Que se houver um engravidamento, que uma pessoa dessa aumenta em muito a possibilidade de gerar um embrião com deficiências, inclusive ligadas a essas síndromes mais complexas. E uma delas, que segundo eles é recorrente acontecer, é a síndrome de Down. Porque a pessoa está com uma circulação de aldeído grande. Aldeído é a substância altamente tóxica na qual o álcool se desdobra no nosso organismo. E ele se desdobra rapidamente. Você bebe álcool e daí a segundos você tem aldeído no organismo. Ele é tóxico. Aí ele altera as estruturas dos cromossomas e permite, na hora que fizer a duplicação, ao invés de duplicar os pares certinhos, bonitinhos, isso não acontece. E que quanto menos a pessoa tem o hábito de alcoolizar, a chance é até maior, só um minuto, em função de que ela não desenvolve tanta enzima para metabolizar álcool. Por exemplo, se eu tomar uma gota de álcool, eu vou demorar muito mais tempo com ele, inclusive vou ficar sentindo a coisa meio que rodar, mesmo que seja muito pouco. Por quê? Porque como eu nunca tomo, qualquer quantidade que eu tomar vai estar aí circulando por mais tempo, porque eu não produzo enzima. Meu organismo não está calibrado para produzir enzima para metabolizar álcool. A resposta, vamos lá. Qual o objetivo da providência em criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a grandes transformações, como são todos os demais. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam pela possibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos adequadamente ou mesmo desmantelados ao longo do caminho. Fica evidente desse modo que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é um instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de se reorganizar
atualizando a sua estrutura desequilibrada em decorrências de ações praticadas por si ou por terceiros, em desacordo com as leis divinas, com as leis cósmicas universais. Dá-se também que ele renasça em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com a causa e precisam igualmente passar pela experiência reeducativa, evolutiva para si e para toda a sociedade. Aborto econômico. Este aspecto é abordado em O Livro dos Espíritos na questão 687. Pergunta 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Resposta: não, Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. Uma pessoa que vê apenas um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, a afirmativa de Allan Kardec é esclarecedora. A Terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando as pessoas souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que este planeta oferece. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência de outro, e cada um terá o necessário. Convém destacar ainda que o homem não é apenas um consumidor, é também um produtor, um agente multiplicador dos recursos naturais, dominando nesse trabalho uma tecnologia cada vez mais aprimorada. Agora vamos ao direito da mulher, que é um dos pontos aí. O direito da mulher. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, que não tem identidade própria e ela é quem decide se ele deve viver ou morrer. Querem que eu leia de novo essa afirmação? Porque ela é importante no nosso encontro aqui. O direito da mulher. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é propriedade da mãe, que ele não tem identidade própria e que, portanto, ela é quem decide se ele deve viver ou morrer. Não há dúvida quanto ao direito da mulher em ser ou não ser mãe. Esse direito ela o exerce com todos os recursos que o avanço da ciência lhe tem proporcionado, antes da concepção. Quando passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida se sobrepõe ao outro. Ficou claro aqui? Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do seu útero, necessita liberar substâncias apropriadas ao organismo da hospedeira com o objetivo de expulsá-lo como corpo estranho. Vou falar sobre esse parágrafo. Quem está ali no nosso ventre é um ser com tamanha desenvoltura para arquitetar a sua permanência ali e a sua saída no tempo normal,
que ele passa a produzir substâncias que disponibilizam para que nós passemos a aceitá-lo e não o eliminemos como um corpo estranho. Não sei se já estudaram sobre isso alguém aí. Porque senão ele seria eliminado. Mas ele sabe arquitetar, se organizar e produzir. E é dele que vem. Isso já está provado também. Tanto que pessoas que tentam aborto de primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, e cada vez que tenta, usa uma substância, o próprio feto, já, porque essas alturas ele já é feto, vai produzindo substâncias para que ele se mantenha. E nós vamos ler aqui umas considerações finais que são inclusive trazidas por irmão Leocádio Zé Correia. Não com relação ao aborto, com relação à vida mesmo. Todos vêm à Terra para uma grande construção. Percebemos esta força construtiva e, portanto, fazemos a defesa da reencarnação. Isso é trabalhando em outro contexto e tal, mas super pertinente. Somos todos trabalhadores do universo. Somos trabalhadores da história. Estarmos dispostos a uma grande construção, em primeira mão, mental, social, afetiva, social, para que, acima de qualquer coisa, respeitemos a vida. E a vida não é nossa, é cósmica. A quem fez aborto, seguirmos a orientação de Jesus Cristo a Maria Madalena. Vai, mulher, e não voltes a pecar. Hoje nós não utilizamos mais a palavra pecar, mas você já fez, aquele foi o possível foi o seu possível naquele momento histórico da sua vida. Entre em paz com esse momento, jogue a luz que construiu de lá para cá nessa experiência e siga. Feliz e colaborando com quem precisa da sua mão para não vir a cometer o que você, num momento de pressão, cometeu. Nos abortos, aqui já não é mais frase do irmão Leocádio, nos abortos, não atribuir julgamentos e condenações aos embriões e fetos, afirmando que em outras reencarnações deixaram a desejar em algo ou cometeram atos de latrocínio e que por isso agora sofreram com a mesma moeda. O ato e o fato são no presente e do passado não temos lembranças nem certezas para afirmar. Ficou claro isso? E nós já ouvimos essas histórias, né? A criança tentou reencarnar. A mãe, pressionada lá por alguém, mais todos nós, cometeu um aborto. E que aquela criança não veio, não chegou a reencarnar, porque em outro momento da história ela cometeu a mesma coisa. Nós temos que sair desses julgamentos e dessa linearidade, porque a vida não é linear, a vida é quântica. E as interações são quânticas. Elas não são lineares. Culturas antigas, é o que eu falei logo de início, quero fechar o momento dizendo. Pelas culturas antigas, o espírito incorporava o sistema bioquímico após o nascimento. Isso permitiu a visão de embrião e feto como um amontoado de células sem espiritualidade dentro de um corpo onde o seu dono, o espírito que habita esse corpo, teria o direito de eliminá-lo. E nós precisamos vencer essa cultura, porque ela não faz parte do arcabouço doutrinário espírita. Somos em evolução. No reino animal, de quem somos a evolução em passos lentos, com raras exceções, os machos copulam as fêmeas e se vão,
elas gestam, alimentam, ensinam, criam, permitem que eles vivam. A nós mulheres devemos continuar essa missão. E mesmo quando o pai porventura, e nós temos que estar muito fortes, não quer dizer que eu estou dizendo aí de uma submissão, não. Nós temos que estar fortalecidos porque hoje, numa cultura humana, terráquea, não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de mundo, em função dos hábitos de vida que passamos a adotar, o número de crianças com deficiências e portadoras de síndromes graves tem aumentado muito, o percentual subiu muito. A medicina caminhou muito no sentido de acolher e tratar bem essas pessoas, mas a produção dessas síndromes cresceu muito. E é super comum que o pai saia de casa. E é comum que alguns saiam durante a gravidez quando detecta nos exames que vai vir uma criança portadora de síndrome. Que nós sejamos fortes, unidos, caridosos, amorosos o suficiente para apoiar e acolher essas pessoas que estarão aí necessitadas de nós.